A ilusão é a mecânica do quaternário. Vamos pegar a etimologia da palavra quaternário. Aí vemos o quatro e o ternário, tipo uma quarta coisa superando uma terceira. O que seria a quarta coisa? Seria o mental. E vemos que nem todos os reinos estão participando de quatro coisas. Que, por exemplo, o mineral, ele participa do unitário, da primeira coisa. O vegetal, ele participa do unitário e do binário. O animal participa do unitário, binário e ternário. E o homem, o ser mental, participa do quaternário. Vejamos que temos 5 dedos, né, em cada mão. Juntando todos dá 20. Mas vamos se deter em apenas um membro, em uma mão. Mão é instrumento de manas. Inclusive, tudo que você pensa, para agir, você usa as mãos. Então, são mecanismos óbvios de uma mente. Ah, mas o animal tem um resquício, né? É como as épocas, né? E épico vem de certa forma de época. Então, o animal, ele não consegue manusear. Por quê? Porque ele tem fraco mental, ele tem um resquício. Inclusive, ele não tem um chakra estabelecido para a mente. Só é possível ter uma coisa com seu chakra correspondente. Então, o homem participa dessas quatro coisas. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele tem que aprender a ser esse homem, no mínimo, quaternário. Usar bem todas essas partes. Até eu tinha feito um vídeo sobre o mau uso de si. É isso. Não sabemos bem usar o corpo, que a gente abusa, ou simplesmente se recusa de agir com ele. Fica na linha do conforto. A gente mal usa o vegetal em nós, que seria a nossa respiração, fazer a fotossíntese, trocar com o universo que ele te dá de graça, né? Também contribuir. Você mal usa as emoções, seu corpo é emocional. Até quando você, por exemplo, nega uma emoção, você está mal usando, é uma parte do corpo que está, né, degolada, sem fluxo. Não adianta dizer eu não tenho emoção, eu vivo bem. Você está negando uma parte do seu corpo, é um órgão que não vai ser usado. E tudo que não se usa, atrofia. Uma hora ou outra vai eclodir, ou vai cobrar o tributo. E o mental, que a gente não sabe bem pensar. Por que ilusão? Porque a ilusão, perdão, é produto de um quaternário. Porque a gente deveria estar usando esse mental para iluminar. O que se ilumina é a alma. Então, e o rei dela é o mental. Né? Manas Prajasa, aquela mente brilhante. Tanto é que a gente chamava os aclamados, os gênios de brilhantes, porque é o mental que acende, é a lâmpada das quatro coisas. Vamos dizer, dentro de um quarto quadrilátero, o mental é o teto, a lâmpada. Até a gente vê isso nas grafias simbólicas, arquetipais do hermetismo, quando quer representar essas quatro coisas. Nós temos, ó, por exemplo, se você ver na extrafiscalidade ou com a mediunidade chacral, que você pode ver aqui também numa meditação, num ritual xamânico, na própria mediunidade linear mesmo, que você não está vendo com os sentidos e sim com os chakras, com um chakra específico, você verá que o ser humano hoje ele tem uma cor azul nas palmas das mãos e um amarelo nas pontas, porque estamos vivendo a tônica de natureza. Tá? E só a cor é verde. Então mistura amarelo com azul, o que que dá? A verde. Que é a cor das curas, da calma. Por isso que quando a gente toca em alguém, a gente mistura, faz uma alquimia sem perceber, do azul e o amarelo, e você consegue trazer a pessoa de volta à natureza, vamos dizer assim, ao equilíbrio,
Porque a natureza é um projeto, não arbitrário, mas é um projeto que dá certo. Então não deve se mexer em time que está ganhando. Podemos piorá-lo ou melhorá-lo, mas a gente não pode tirar ele de cena. O time, né, foi contratado e vai ter que terminar suas atividades até o término do contrato, que é essa tônica verde, né? Todo mundo quer ir para a natureza, às vezes se ilude também, era da ilusão. Por exemplo, você vir para um sítio como eu vim, sair da cidade grande, capital gaúcha, Porto Alegre, viemos com o intuito de trabalhar menos, descansar. Aqui que está o trabalho, né? Porque a tônica é o verde, é a natureza. Aí que tu tem que trabalhar em prol de defendê-la. E é bem mais resíduo, sujeira, mais animais. Então a gente ainda, homem e animal, tem aquela questão do, né, ganha o mais forte. E às vezes até um ser minúsculo pode te derrubar. Um mosquito, por exemplo. Né? Uma cobra, uma aranha. Né? É bem desconfortável uma necrose de uma aranha minúscula. Ainda mais as marrons. Tem por toda a natureza esses seres. E é a gente que está invadindo o espaço deles. Porque agora a gente tem uma quarta coisa e estamos chegando lá. Por isso que o verde está ligado muitas vezes ao homem linear no chakra cardíaco. Então aqui você vê uma mão fazendo 4 e um apoio, uma quinta coisa que a gente nem percebe, que é o apoio. A tônica dessa quarta coisa é azul, tá? E a gente aprendeu a rir agora, sabia? É a mesma coisa a, a questão dos vícios. Vamos colocar, por exemplo, o álcool. O álcool é muito recente, ele foi descoberto na China há 8.000 AC, né, antes de Cristo, por os chineses deixarem numa região lá, onde se fazia comércio, se deixava jarros com arroz, com cereja, com uvas, frutas, e aquilo fermentava por si. Eles descobriram que aquilo tinha, né, um teor alcoólico, até então desconhecido, e que eles tomavam e aquilo dava uma certa calma e, se dependendo do nível, tirava o foco. Então o que que acontecia? Dois corpos, eles descobriram isso, que dois corpos se deslocavam e ficava 4 coisas se vendo. Por isso que quando você se embriaga, você vê, tem a tontura, né? Você vê 2 planos intersectados com 2 e vendo no lugar errado, porque o corpo físico não era para ver, o corpo físico só é para exercer. Os outros veículos já estão equipados para bem ver e você separa uma coisa da outra. Apesar que o corpo físico pode filtrar, né? Ele sustenta 7 níveis de consciência. Pelo menos é um tempo para pensar. Por isso que ele não pode estar vendo sempre, ouvindo sempre. Ele tem que sentar, é o assento, né? Só que tem gente que aproveita esse corpo físico. Ah, que confortável, agora eu posso sentar e ficar só pensando, esperando. Desedere, desejando. Ou desejando ou pensando. E não age, que é a função do corpo físico. Então por isso que é uma ilusão. Tudo isso é parte da ilusão. Agora vemos aqui o 4. Veja que o 4, se você pegar um número 4, pintar no seu peito, você vai ver que essa haste mais à esquerda aqui, ela realmente vai ficar para a esquerda. Tá? Então ela está querendo dizer algo. No nosso caso, no nosso conhecimento, a gente tem um mental para assimilar isso, a gente vai ver que como chave nossos chakras estão distribuídos no corpo. E o cardíaco ele está mais para a esquerda, para o lado lunar. Então ele não consegue filtrar o que vem de baixo e nem o que vem de cima. Então vem tudo direto. Por exemplo, você tem um êxtase, né? Teve uma visão da santa, ou veio de um sonho profético, acástico, ou teve um sonho, inclusive, eu vou falar sobre a questão dos subplanos, né? Por que o astral é tão mal visto? E o pobre coitado só está lá nos dando, alimentando 24 horas, diuturnamente na verdade, esse sentido da visão. Entendido? Tanto é que, por exemplo, eu já estive entrevistando a filha da Ana Martini. Ela é uma moça muito segura, ela não tem grandes emoções como a gente, por exemplo, que está aqui com visão, em relação, por exemplo, à pandemia.
Um cego ele tem muito mais abertura, ele entende, porque é uma parte da emoção, uma parte do plano astral que não está mandando sinal para o corpo físico. Então você não tem a visão, porque a visão é sempre astral, ela não é física. O tato é físico. A gustação não é física, ela é etérica. A visão, como já falei, é astral. A audição é mental concreto. Olfação é causal, mental abstrato. O amor, que é essa coisa tão longe em distância que a gente se esquece, aqui a gente vira pai ao chão, apego, ego, né? Querendo pegar eu mesmo e não consigo, ou eu dos outros, os outros eus lá fora. É o búdico. E Atman, que é aquela unificação que nunca acontece agora, por quê? Porque na quarta série ainda não terminou. Você está no meio do processo, né? Quando você terminar o primeiro grau, que daí se fala de iniciação menor, né, que você está na oitava série, agora o Lula inventou uma nona, quando ele era presidente, né? Agora é desposto, mas antes era posto. Mas se fosse as oitava coisa, quando chega na oitava coisa, na oitava série, o que que se faz? Se pega todo mundo, se reúne, todo mundo, né, ganha o diploma junto e atira a chapeleta para cima, ganha o canudo. Mas todo mundo junto, acontece uma reunião. Isso é o fim dessa evolução. Então você vê aqui a cor tônica, por isso que o professor JHS colocou o azul, sim, para esse mental não deixar de ser mental. Tá? É tônica já pendendo para a quinta coisa. Esse amarelo, dourado ali, né, que ele grafou no Pax, né, Pist, Alep, Shadu, pai, mãe e filho. Filhos somos nós. E isso também, esse Pist, Alep, Shadu, ele faz alusão ou referência aos três mundos de Shiva, né? Pist, espiritual, Shadu, não, Alep, mundo da alma, e Shadu, que é o plano físico. Então, o que acontece? Eu tenho experiências, às vezes, que eu vejo pessoas, né, nesse astral falado, esse astral inferior, eu passo por ele porque eu tenho que passar, né? Não tem como pisar no terceiro degrau sem pisar no segundo, ou pisar no quarto sem pisar no terceiro. Então eu piso no terceiro degrau, que é o astral, e ele tem, ainda nele tem pisos, níveis de frequência. Eu primeiro tenho que passar pelo pé, né, da montanha para eu poder subir. Nunca ao contrário, eu não posso surgir lá no topo da montanha, apesar que eu sempre falo para os meus amigos que é mais fácil descer do que subir, né? Descida, tu escorrega, tu te atira, vai chegar mais rápido. Agora para subir é mais demorado. Então tu tem que passar pelos... Esses são os verdadeiros graus de iniciação em ti. E certa vez teve um caso muito notório e notável. Um ser, né, vem a mim e diz: eu estou sendo incomodado por um rapaz aqui. E ele fala o nome dele, até eu vou dizer, como ali não há mais RG, não há mais como ninguém se processa astralmente, né, judicialmente. O nome, ele deu o nome de Douglas. Provavelmente eu não conheço ninguém com esse nome. Até hoje não conheci. Sei que existe o nome, mas no meu convívio social eu nunca conheci um Douglas. Ele disse: o Douglas está me seguindo há muitos dias, e esses dias são dias cósmicos, pode ser, né? Aí está a ilusão. Quem fala do astral, eu vou falar de um piso, onde você acha coisas. E a gente já vive nesse mundo de achismos, que é o astral linear, que está aqui dentro dos espaços atômicos da nossa fisicalidade. E ele é muito físico, a gente quase sente o tato, mas ali não tem terminal nervoso. Então ninguém pode dizer que ali está doendo alguma coisa. Você está com a impressão do físico, agora que eu vou chegar na ilusão. Esses seres se queixa que esse Douglas não para de perguntar da tal da namorada fulana de tal. Essa eu não me lembro agora. E não é importante. Só para poder exemplar. Todos os dias. Daí esse tal de Douglas aparece para mim porque o outro pensou nele, linkou ele.
Eu começo a me interessar pelo assunto, então eu linko também. Ali é tudo descortinado. É isso que as pessoas não gostam, porque aparece o que realmente elas pensam. E o que elas puxam, o que recusam, o que repetem. E ele, fulana de tal, você não viu, moço? Não, não vi. Daqui a pouco ele vem de novo e pergunta de novo. Parece um filme que o rapaz ele tinha um problema patológico, né, neurológico, em que acho que era no manicômio, ele perguntava a cada um minuto, ele se esquecia e perguntava de novo. Qual é teu nome mesmo? Bom dia. Aí tá, bom dia, meu nome é esse. O médico, né, respondendo para ele. Ou o protagonista da história. Daqui um minuto, bom dia, qual é seu nome? Depois um minuto, bom dia, qual é seu nome? Ele sempre se esquecia. Então é isso que eu vi, essa mecânica é bem do astral inferior, não de todos. E é incrível, depois que tu sobe nesse mesmo astral, num astral médio, as pessoas já estão meio sóbrias, como você. Porque se você está prestando atenção, você está sóbrio. Está consciente ali, está com consciência daquele plano. Estou aqui. E as pessoas já começam, daí tu já vê outras cores. O que é um lugar ruim? Lugar ruim é o que você faz. Essa mecânica, se você não conhecer o astral, você não vai entender como é que você faz isso, como isso pode ser possível. Por exemplo, e isso é tudo elemental, né? Você mexe, é incrível que a gente não tem poder contra a natureza aqui, mas lá na alma a gente tem, sabe por quê? Porque quando tu pensa e quando tu sente uma coisa seja anômala ou útil, não importa, o elemental te obedece e se forma, né? E Kundalini te ajuda também a moldar, ela molda conforme a leitura do teu pensamento, da tua emoção, ela, uma forma, seja feia para os nossos padrões ou bela para um padrão holístico. Então eles te servem e vão fazendo más emoções com más cores, vão linkando, eles são obreiros, são elementais. Eles não têm culpa. Culpa é você. Então você que faz o ambiente, você que faz o mal. Em um lugar, por exemplo, se você ir num hospital, não tem ninguém, não tem nenhum doente, qual é o problema do ambiente? Nenhum. Não há emoções ali, não há pensamentos ali. Apenas o ambiente. Por isso que o ideal para o iniciado é procurar o ambiente, ser o ambiente, e não as coisas que ocorrem no ambiente. Deixar de estar e sim ser. Por exemplo, um necrotério sem corpos mortos não tem. Um cemitério não pode nem ser dito como cemitério sem pessoas enterradas. Pode ser até cemitério de animais, tem pessoas aí que fazem. Então não tem seres ali, apesar que os animais não vão deixar, mesmo estando ligado ao plano emocional, os animais eles não encucam, eles não esquentam cabeça porque não tem um mental para puxar fogo do astral para invadir um mental, né? Primeiro lugar. Isso tem toda a mecânica das estrias do ovo mental que está ligado a uma anidana. Então a gente tem fios ligados, né? Nós estamos, vamos dizer, arame farpeados, né, entre mente e emoção, isso não desgruda, sendo que a mente já deveria estar ligada à sua outra parte de mente que foi perdida, que é a superior, que é uma coisa só dividida. Por isso que dá 7 coisas, dá uma conta ímpar. E era para ser 6. Tanto que o 6, 6, 6 dá 18, que dá 9, nascimento, tudo mais. Mas esse mental se desmembrando, o superior, que é mente divina, e o mente humana, ficou essa confusão em que a gente não sabe quando a gente está pensando como humano ou como divino. E às vezes não estamos nem pensando, estamos, né, como um animal. Mas o animal, ele não tem as emoções humanas, essas ferozes, ele simplesmente, ele vibra, é como nós temos o mental, vibramos com o emocional. O animal, ele tem o emocional e vibra com o instintivo. Então ele morde sem sentir, sem sentir pena que mordeu. A gente morde e sente pena. Então a gente é mais paradoxal ainda e controverso. Eu não sei quem é o mais pior desse jogo aí agora, nesse exato momento evolucional. Então as pessoas se iludem com o quê? Elas se iludem com o seu próprio achismo sobre algo. Eu acho esse ambiente ruim. Por exemplo, eu tive uma experiência essa noite que eu
Me encontrei frequencialmente num astral meio baixo com seres que vibram baixo, porque onde dormir, né, a gente sempre ou traz a influência de baixo para cima e acaba conectando com o correspondente, com o astral ou mental correspondente, porque o mental também tem zonas inferiores, tem que ter, porque ainda é polaridade. Então tu frequencializa com aquilo dependendo do teu estado orgânico físico. E às vezes tu tá mal de alma e tu deixa o corpo mal. E às vezes o corpo está mal e deixa a alma mal. São sistemas de trocas, né? Correspondências. Então eu durmo mal, estomacalmente, pego e vou para um astral. Talvez lá esses seres também estão assim. Estão com seus corpos na cama, né? Beberam, comeram demais, sei lá. Nós somos fadados aos excessos, que é mais uma ilusão de quaternário. Pensamos demais, sentimos demais, tudo é polêmico. Respiramos demais ou de menos e agimos demais ou de menos. As quatro coisas, né? Tanto é quando tu vai fazer, tem uma brincadeira que a gente fazia, a gente colocava o dedão no nariz e pegava as quatro dedos e fazia assim, ó, tipo dizendo, chamando o outro de palhaço, né? Ó, te enganei. Exatamente, essas quatro coisas aqui e o dedão encostado na ponta do nariz é a única coisa certa ali, né? Mostrando que a verdade está na ponta do nariz ou abaixo. E realmente, se você olhar para baixo, você vai ver que você vai sair da ilusão. Porque daí você está vendo de cima, você vê na extrafisicalidade, você vai ver sua chama, seja que cor for, a sua tônica monádica, no seu peito. Daí você vai estar vendo a verdade dentro dessa ilusão. Ela está escondida ali, por isso que é o sacrifício da divindade, né? Cruz, por quê? Porque tem quatro coisas abaixo, está no meio do peito. Mesmo esse chakra onde recebe esse templo coração, onde recebe, toda estrela tem seu templo coração e corresponde com esses corações, a energia pode se introjetar em ti atomicamente, né, como um pendrive que suporta, é capacitado para pegar muita informação com pouco espaço, ou tu manda para a estrela e tu volta para a estrela, né, a partir desse byte, né, esse chip chamado Bindu, átomo translúcido, átomo nous ou, né, átomo permanente. É o que onde você nasceu uma vez só e não morreu nenhuma. Só os atores morreram, entendeu? O palco continua. Tanto é que é verdade. Até hoje nós temos lá o Coliseum e todos os atores que passaram por ali estão mortos. O Coliseu está lá erguido. É isso que a gente é no fundo, né? Do infinito em nós. Então daí as pessoas elas se iludem com o quê, né? Então, por exemplo, o álcool ele é muito importante fora. O chinês descobre que através de deixar cereais muito tempo, né, como não tinha refrigeração na época, eles a fermentavam e produziam daquilo ali um processo, né, alcoolizante fermentativo, que ao beber a gente via que a gente relaxava e se passasse do nível a gente fica em quatro coisas separadas ainda estando acordado. Imagina tu tá acordado, o que que é? É uma projeção acordada, por isso que não é favorável, porque daí o corpo não está num plano onde ele está seguro. Aqui a gente pode gerar e acontecer acidentes, por isso você não pode conduzir um veículo, né, esses nossos veículos tecnológicos aí criados embriagado. Mas você pode dormir embriagado, desde que não esteja dentro de um veículo, dentro da sua casa. Daí você consegue desintoxicar, dar um tempo para o corpo. Então a ilusão está em quê? Na impressão que a gente tem das coisas. As coisas não são ruins. Um lugar, até é dito, eu já vi até meu pai dizer, que a gente faz o lugar. Eles estão corretos. Quem pensa assim, eu também penso assim. A minha casa vai ser ruim se eu começar a prestar atenção no que não é importante na minha casa e dizer, essa casa está suja, essa casa está um lixo, esse lugar aqui é ruim. E eu começo a falar esse mantra para mim todo dia, eu estou criando uma casa ruim. Mesmo que tu não veja acontecer no ambiente visível, você está criando, plasmando. E essas plasmações, sim, é que são prejudiciais para a tua própria evolução. E se tu tiver uma força mental muito forte, você pode também intervir
né? Como a invasão de, por exemplo, El Nino, né? Começa lá no, numa ilha, vamos dizer, no meio do Atlântico, uma ilha perdida lá. Não é que seja perdida, só não foi achada. A influência, né, tem sempre um resquício que vai vir para as costas, por exemplo, do Brasil, da América, e a gente vai se, né, porque dependendo da intensidade você prejudica aqueles, mas pode acontecer de dar um grande maremoto, terremoto, né, um abalo sísmico, ou até uma erupção vulcânica e você não sentir aqui, se eu não tivesse visto, por isso que é bom ver o noticiário, né, descompromissadamente, e não se entrelaçar. Você saber que existe, mas não precisa estar lá, entendeu? Pelo menos aceite. E não influenciar você, porque você não sentiu. Mas às vezes por exemplo, deu um terremoto esses dias no Chile e foi sentido em São Paulo, foi sentido em Porto Alegre. Então, quer dizer, dependendo da intensidade, você influencia aquilo que tem terreno. Ó, é preciso um terreno para tremer, né? Que aceite essa intensidade e corresponda a ela. Então essa que é a ilusão, né? A gente se entrelaça mesmo, mas baseado no chão que temos, fértil para acontecer. Então é muito interessante, então a força elemental molda para ti, no fim ela te serve, só que ela te boicota. Como? É outra ilusão. O elemental andando muito contigo, tem gente aí que diz que o animal quando anda muito com a gente, a planta, ela evolui ao humano. Às vezes, isso aí não é nada ah, evolutivo, entendeu? Vantajoso. Porque se esse mesmo, ele trabalha por ti, molda a tua emoção, o teu pensamento, ele se auto-boicota como um kamikaze, né? Como, perdão, um homem-bomba e destrói seu próprio templo, em sua nação. Ele pega e destrói a própria casa, né? É como um ébrio dormindo com cigarro aceso. Ou o crente ir dormir com uma vela acesa, uma choupana, né? É bem provável que aquilo se vire contra ele. A intenção se vira contra ele, ele vê que quanto mais reza, mais assombração aparece mesmo, né? Porque uma coisa é medo, outra coisa é prudência, né? Então tu pode ser prudente, né? Cuidar das coisas na ordem como são, apesar que estamos num caos a se organizar, que senão não há evolução, mas também não podemos ter medo e nem ser imprudente, né? Arranjar o equilíbrio. E o equilíbrio é exatamente a quarta coisa, porque se você pegar chakras e corpos e planos, se você contar de baixo para cima, o 4 dá um mental. De cima para baixo também dá um mental. Então ele deve ter, a natureza, ela fala por sinais, né? Quase por libras, você tem que entender, tem que ser cursado em si mesmo. Pegar esses símbolos, fazer senha com os valores. E aí você terá sabedoria. E esse mental se ilumina e linka todas as coisas. Você acaba de fazer um saque contra o futuro. Sem estar no futuro, você acende a lâmpada do futuro. Aonde? No meio do 4, né, que é a cimental. E tudo se ilumina. Mesmo antes da aurora chegar. Paz.